Vamos falar um pouco a respeito de fé. Nós que cremos, nós vivemos por fé. E nós que não cremos também vivemos por fé. Exemplificando, quando nós levantamos da cama de manhã cedo, nós temos fé que nós iremos para o trabalho, que nós iremos atravessar o dia, que não irá acontecer nenhum acidente, nada grave, que tudo vai correr bem, e que nós voltaremos para casa no final da tarde. Então, nós vivemos por fé. Quando nós vamos atravessar a rua, nós temos fé que nós não iremos morrer atropelado. Então, quer você queira, quer você não queira, você vive por fé, assim como eu vivo por fé e todos nós vivemos por fé. Acontece que existem vários deuses e vários senhores e as pessoas, elas escolhem em qual Deus crer e em qual Senhor obedecer ou a qual Senhor obedecer. Então, como que você pode dizer que você acredita em Deus se você não conhece esse Deus, se você não tem a menor ideia do que Ele quer, do que Ele gosta, de como Ele é? Enfim, para que nós possamos crer, nós temos que, no mínimo, conhecermos a crença, a doutrina e o ensino. E não tem como, por exemplo, você misturar as coisas, que é o que muita gente faz. Então, eu creio muito em Deus. Mas qual Deus é? É o Deus das Escrituras? Como é o Deus das Escrituras? Ou não é o Deus das Escrituras? Se não é esse Deus que você acredita, quais são os atributos dele? Como ele é? Então, para você conhecer o Deus das Escrituras, que é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que conhecer as Escrituras, não tem outro jeito. Você tem que ler para você ter ciência daquilo que Ele quer, daquilo que Ele é, do que Ele fez, para você dizer que crê em Deus. Porque acreditar em Deus, lá na própria Bíblia diz assim, até o diabo crê em Deus e treme. Crês tu em Deus? O diabo também crê e treme. Então, essa mistura que muitas pessoas fazem, ela não é uma mistura lógica, ela não é uma mistura que tenha cabimento. Não tem como você, por exemplo, misturar água e óleo. São coisas que não se misturam. Então, por exemplo, se você for ver quem é Jesus Cristo, que a palavra Jesus Cristo, ou Jesus, é um nome. Jesus é um nome, tá? Eu creio em Jesus, tá? Quem é esse Jesus que você crê? O Jesus das Escrituras é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É tão Deus quanto o Pai. Esse é o Jesus das Escrituras. Agora, existem outros Jesuses, charás do Jesus das Escrituras, que não é o mesmo Deus, não é. Tem muitas doutrinas que ele nem é Deus, não é a mesma pessoa. Então não é porque você está dizendo que acredita em Jesus que seja o Jesus das Escrituras. Não é porque você se dirige a uma divindade ou a um espírito iluminado de nome Jesus que você está falando com o Jesus das Escrituras. Da mesma forma que não é o mesmo Deus. Quando você fala com alguma divindade, não é o mesmo Deus das Escrituras. Você só pode dizer que você crê em Deus se você examinar as Escrituras e descobrir quem é Deus lá. Qual Deus é pregado nas Escrituras? Como Ele é? As pessoas, elas têm crendices. Nas crendices delas, elas misturam um monte de coisa. Eu já ouvi gente dizendo que é católico que adora o espiritismo. Como? Não tem como. Não tem jeito de você misturar o catolicismo com o espiritismo,
ou o espiritismo com o protestantismo, ou o protestantismo com o budismo, ou o budismo com o hinduísmo. Não tem como. As doutrinas, elas são opostas, elas se contradizem. Não tem como isso. Já ouvi muita gente dizendo, eu gosto de determinada doutrina, ou determinada religião. Falar, tá, você leu a respeito da religião? Por exemplo, eu adoro o espiritismo, tá? Você adora o espiritismo, por quê? Você leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Você leu, você entendeu, você consegue explicar, por isso você gosta? Não, uma pessoa gosta porque ela resolveu gostar. Eu adoro a Bíblia, ou então adoro os evangelhos. Quais evangelhos você gosta? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Por que você gosta desses evangelhos? Você leu? Não, mas eu gosto. Então, uma coisa assim, que não é uma fé sólida, não é uma fé embasada, uma fé baseada na realidade. É uma ilusão de fé. Essa fé, ela não leva a pessoa a ficar forte, a se fortalecer, a não ter medo da morte, a não ter medo, a não temer os perigos da vida. Essa fé é uma fé que evapora. Se a pessoa passar alguma dificuldade, ela não vai ter o suporte de fé necessário para atravessar nenhuma tribulação. Nós temos infinitas perguntas na cabeça da gente. Por que que meu pai e minha mãe morreram? Ou por que que eles morreram agora? Cada caso é um caso específico. Mas normalmente, quando acontece alguma coisa ruim com pessoas boas, é simplesmente porque nós nascemos num mundo corrompido pelo pecado. As pessoas erram o alvo, todos nós erramos o alvo, e por causa disso nós temos as consequências. No caso desse monte de gente morrendo de Covid, como surgiu o Covid? Na verdade nós não sabemos. Pode ter sido criado em laboratório, pode ter sido esse negócio aí de morcego, de macaco, não sei como que surgiu na verdade, porque eles mentem. Os poderosos, eles mentem, eles nos manipulam. Então eu não sei como que ele surgiu. Eu só sei que se nós morássemos num mundo, ou vivêssemos num mundo, onde o pecado não existisse, nós não teríamos doença alguma. Agora, tendo doença, como nós temos, e nascendo nesse mundo, da forma que esse mundo é, que é um mundo que não é o ideal, que ele se tornou ruim, onde tem o caos instalado, qualquer pessoa que nascer aqui colhe os frutos deste mundo, frutos ruins. Então não é que Deus determinou que vai haver uma peste e essa peste vai matar seu pai, sua mãe, você, seu irmão, as pessoas mais próximas, ou que ele está te castigando, ou que ele quer te ensinar alguma coisa. Não. A única coisa é que nós nascemos e já havia uma história. Essa história, ela está atravessando o tempo. Nós nascemos e nós colhemos as consequências do pecado dos antepassados e daqueles que são nossos. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas porque o mundo está girando. Ele está girando e ele está desenrolando a história. E o que acontece? Coisas ruins atingem pessoas boas. Não é necessariamente porque eu pratiquei alguma coisa ruim que eu vou colher um fruto ruim. Às vezes eu colho o fruto ruim de ações de pessoas que praticaram coisas ruins.
seja de que forma for que esse Covid, por exemplo, ele surgiu, sendo fabricado ou não, eu estou colhendo os frutos ou as consequências de um pecado cometido lá na China. Porque alguém viveu desordenadamente ou porque algum maluco resolveu criar essa porcaria aí. E o que acontece? Milhares de pessoas morrem. E se eu morrer? Sem problema, não tem problema algum. Eu tive isso aí. Tive Covid, fiquei muito mal, por muito pouco não fui entubado. Tive medo de morrer? Não. Estava sem ar. Só não estava gostando da forma que eu iria morrer. Mas por quê? Sou eu? É porque eu sou o bom? Não. É porque Deus em mim me dá convicção, me dá força. Tudo de ruim que pode acontecer a um ateu, acontece a um cristão. Só que o cristão atravessa de forma diferente de um ateu. Um cristão tem o Espírito Santo dentro. Tem o Deus Espírito Santo selando, protegendo, confortando. Consolador. Espírito Santo Consolador. É Ele que nos dá força, Ele que nos impulsiona para frente, é Ele que garante a nossa salvação também, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então todos vivemos por fé, só que essa fé ela tem que ser embasada. Não diga eu creio em Deus, sendo que você não conhece a Deus. Se o teu pai escrevesse uma carta para você, uma carta contando várias coisas, te explicando várias coisas da vida, você não iria lê-la? Você leria essa carta, não é? Pois é, Deus escreveu uma carta enorme para nós, contando toda a história, do começo ao fim, passado, presente e futuro. Você leu alguma vez? Se não, se você não leu, como você pode dizer que você tem fé, que você crê nele? É isso que eu quero deixar para você pensar nesse dia. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É ela que prova, que nos dá a prova daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não temos como comprovar através dos olhos, que não é tangível. É a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso.